Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem por tema: provai se os Espíritos vêm de Deus. O texto áureo está em 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A verdade prática da nossa lição, vamos estudar, a leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 6, versículos de 10 até 14. Hoje vamos estudar uma das lições mais importantes dos tempos em que estamos vivendo. Estamos vivendo uma época de muito misticismo na igreja. Estamos vivendo uma época de muita enganação, de muitas pessoas que tentam se passar por profetas, mas não passam, de pessoas, algumas delas carnais, outras até mentirosas, e por serem pessoas que não têm espaço na igreja por algum motivo, elas então tentam dar uma de profeta, que é para serem vistas, serem reconhecidas, e acabam por ser falsas profetas, mentirosas, enganadoras, e algumas até usadas pelo espírito do engano, né? Que é pior. E nesse contexto, no contexto pós-moderno, vivemos uma época onde o misticismo tem crescido. No período do iluminismo, a igreja dominava as questões como certo, né? Mas então, isso antes do período iluminista. Veio o período iluminista, período das luzes, a época do conhecimento. Então, começou-se a questionar, pela primeira vez, começou-se a questionar o sagrado, a fé, os milagres, começaram a ser questionados, e começou-se a valorizar a ciência. Tudo aquilo que era colocado em laboratório, provado pela ciência, então era o que era verdadeiro. O que passou disso era considerado como místico, como pseudo, como algo apenas da cabeça dos religiosos, mas aquilo não passava de ideias, de algo apenas da religião, e nada real, Tudo que se podia provar pelo laboratório era o que tinha valor. Tudo o que a ciência poderia se provar era o que tinha valor na época do iluminismo. Todavia, passando esse período iluminista, veio o período moderno e pós-moderno, onde viu-se que muitas coisas existem e que não podem ser provadas pela ciência, que a ciência não sabe de tudo, que existem leis que transcendem a ciência, por exemplo, a física quântica, né? Muitas situações que não podem ser colocadas em laboratórios, mas que elas existem. Por exemplo, a falsidade. Não tem como você pegar uma pessoa, tirar sangue dela, ou colocar fios sensoriais para medir o seu cérebro, suas questões psíquicas ali, através de reações cerebrais, e agora em uma máquina você descobrir: fulano tem X grau de falsidade e X grau de honestidade. A honestidade, o amor, o fingimento, são coisas que existem. O amor existe, mas não tem como eu medir o grau de amor em um laboratório, por exemplo. Mas o fato de não ser medido
não significa dizer que ele não exista. Então existe, eu estou dando alguns exemplos básicos, simples. Então, o mundo espiritual, por exemplo, o mundo espiritual, os espíritos são seres invisíveis e que não tem como atestar sua veracidade em os seus atos, suas ações em um laboratório. Então precisamos de leis espirituais para entender as coisas do mundo espiritual. E é em boa hora, é em bom tempo que chegue essa lição. Provai se os espíritos são de Deus. Quando o escritor e o comentarista da CPAD, usado pelo Senhor Deus, põe em tela esse tema, provai se os espíritos são de Deus, verdade é que existem muitos espíritos, e existem os espíritos que são de Deus, e também existem os espíritos que não são de Deus. Os que não são de Deus são enganadores. Os que não são de Deus estão a pensar nas coisas materiais e oferecem, até entre aspas, certos dons para poder enganar as pessoas, tais como adivinhação, os próprios atos da bruxaria, da macumbaria, para poder trabalhar nas pessoas. Então, só que esses atos, eles existem, eles são reais, eles atingem pessoas que não têm Deus e a proteção de Deus na vida, e muitos deles são em nome de Deus, são como se fosse Deus para enganar as pessoas. A pergunta que não quer calar nesta manhã é: quais os critérios para descobrir, quais são as formas, por que devo me preocupar no sentido de querer saber e de descobrir se os espíritos vêm de Deus? No tópico 1 da nossa lição, fala-nos o seguinte: cuidado com os falsos profetas. O primeiro item aqui é: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os samaritanos, eles estudaram isso e eles então observaram: esse povo aí, então deixa estar, que a gente já sabe como resolver. Isto é por causa do contexto. A lição de hoje tem como pano de fundo a época de Ageu e do profeta Zacarias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, quando o povo judeu tinha passado pelo exílio da Babilônia, ficando lá 70 anos exilados na Babilônia, na época do Império da Babilônia, ano lá 606 a.C., 500 e pouco antes de Cristo. Então, nesse tempo que a Babilônia era o grande império da Babilônia, quem nunca ouviu falar no rei Nabucodonosor, rei Beltesazar, depois rei Dário, o rei persa, né? Então, nesse período aí, rei Ciro, nessa época é que houve o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E esses profetas, quando no retorno do povo de Deus, o povo judeu, retornavam da Babilônia para Jerusalém, Jerusalém estava destruída, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, o templo tinha sido profanado e destruído nessa época. E então o povo, quando retorna do exílio da Babilônia, o povo só estava pensando nas suas próprias casas, nas suas fazendas, no seu bem-estar. E Deus então levanta o profeta Ageu e Zacarias para profetizar, e com a profecia desses profetas, o povo realmente ouviu a profecia do Senhor, voltaram e eles construíram o templo, reformaram, reconstruíram a cidade de Jerusalém, tudo isso o povo influenciado pelas profecias de Ageu e Zacarias, que fez toda a diferença. Então, os samaritanos, depois de ter assistido de perto a influência desses profetas, eles então sabiam
que o povo judeu dava muita atenção à profecia, dava muita atenção aos profetas. Aquilo que os profetas falavam, eles atendiam, eles faziam. Então, o que os samaritanos, comandados por Sambalate e Tobias, o que eles então criaram? Eles subornaram uma profetisa de nome Noadias, e essa profetisa ali, ela paga, subornada por interesses desses líderes, ela então começa a profetizar coisas falsas para o povo na época de Neemias, quando eles estavam reconstruindo os muros. Eles estavam reconstruindo o muro. Entre as profecias, tem essa profecia que está no texto de Neemias capítulo 6. Você que está acompanhando nossos estudos pela Bíblia, e você faz muito bem, porque você que não tem a revista atual da CPAD, você pode nos acompanhar através do texto da Escritura, do texto da Palavra de Deus, do texto da Bíblia, que é Neemias capítulo 6. No versículo 10 está escrito da seguinte forma: e entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Versículo 11 de Neemias 6, porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E que há como eu, e quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Então note, por isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuram atemorizar-me. Quando nós falamos de uma falsa profecia, um dos primeiros itens de uma profecia falsa é quando o profeta quer colocar medo. Já viu aquelas pessoas que se dizem profetas e são na verdade bruxos ou bruxas da fé? Pessoa que fala assim: tá mexendo com o profeta, hein? Deus vai pesar a mão contra você. Olha, você está mexendo com o profeta, você vai ver o que Deus vai fazer. Como desejando mal para a pessoa. Isso claramente é um pensamento diabólico, um pensamento de uma bruxa, um pensamento de alguém usado por Satanás. Isso é um pensamento clássico de alguém que não tem o Espírito de Deus. Só para você ter uma ideia, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, Jesus, de braços abertos, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, sendo apedrejado e olhando para os céus, viu os céus abertos, Estevão sendo apedrejado por aqueles homens. Estevão disse: Pai, não lhes imputes esse pecado. Então, alguém que é usado por Deus alguém que tem o Espírito de Deus não tem sentimento de vingança. Quando alguém está com esse sentimento de vingança, você pode ter certeza que não é o Espírito de Deus, é um falso profeta, tá? Então, os samaritanos, eles descobriram que as pessoas, os judeus, eles davam muito valor à profecia, pagavam
pagar essa profetisa, para que depois de paga ela fosse lá e inventasse essas profecias, e chega alguém, né? Mas alguém para Neemias, alguém assim, talvez até com boa intenção, mas ingênuo, acreditando só porque alguém profetizou. E Neemias capítulo 6, no versículo 12 diz: eu conheci que não era de Deus. Neemias logo viu. Por quê? Porque alguém tinha subornado. Por que mais? Porque era um interesse pessoal. Devemos ter muito cuidado, porque isso classifica uma falsa profecia, né? Também, o segundo ponto da nossa lição diz que a Bíblia revela a existência dos profetas falsos. Não é de agora que tem falsos profetas. Falsos profetas existem há muito tempo. No Antigo Testamento, por exemplo, na época do rei Jeroboão, Deus, na época de Jeroboão, no primeiro livro dos reis, capítulo 13, Deus levanta um profeta e manda esse profeta ir até o rei Jeroboão. Rei Jeroboão, que era um rei ímpio, um rei que tinha levantado altares mundanos e pagãos. Então, o profeta do Senhor chega lá e o profeta profetiza para um altar erguido, e o profeta diz: altar, altar. O profeta diz: altar, altar. E o profeta, depois que ele falou: olha, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens que queimam sobre ti se queimarão. E deu um sinal, que aquela palavra era a palavra do Senhor. Que sinal era? Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis, capítulo 13. Então, quando o profeta acaba de profetizar, o altar parte no meio, as cinzas caem no chão, né? De algo sobrenatural, o altar se fende sem ninguém colocasse a mão. Mas a palavra de Deus para aquele profeta que havia profetizado: você vai, profetiza, volta, não pare em caminho nenhum, não ouça ninguém, não entre em casa de ninguém, não coma. Mas o profeta foi, profetizou. Na volta, está voltando para casa, aparece um profeta falso. O texto sagrado diz: veio um velho profeta, e o velho falou: olha, o Senhor me mandou que você entrasse aqui na minha casa e comesse e tal, e bebesse e tudo mais. E o jovem profeta, coitado, por não vigiar, o jovem profeta caiu na lábia do profeta falso. E então, quando ele entra lá, aí come. E então, sabe o que acontece? Quando ele sai da casa do profeta velho, um leão vem e mata esse jovem profeta. Por quê? Porque ele se deu mal, acabou morto por um leão, porque ele deu ouvido a um falso profeta. Os prejuízos dos falsos profetas são enormes. Então, no Antigo Testamento nós temos esse caso. No Antigo Testamento, de que existem falsos profetas, é quando o rei Acabe, junta-se com o rei Josafá, e eles agora vão a uma guerra, né? E agora, antes deles irem à guerra, isso está descrito em 1 Reis, capítulo 22, antes deles irem à guerra, o rei Josafá fala: escuta, nós vamos nessa peleja aí, vamos nos juntar aqui, tudo bem, mas não há nenhum profeta do Senhor que nós possamos consultar. Então o rei Acabe fala: rapaz, todos os profetas estão profetizando bem a nosso respeito.
a meu respeito, todos os profetas. Só que tem um profeta aí, profeta do Senhor, que ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, sempre coisas más. Então o rei de Judá fala, chame esse profeta, né? Mas o rei Acabe ficou temeroso, porque todos os demais profetas estavam profetizando coisas boas. Escuta, tem gente que só quer ouvir da parte de Deus aquilo que massageia o seu ego. Olha, você vai vencer. Ai, que eu estou contigo. Meu irmão, tem gente que sabe que está errada, que está pecando, que está desobedecendo a Deus, e se levantou um profeta, eis que eu estou se agradando de ti. É mentiroso, profeta é mentiroso, falso profeta. Você sabe que não está bem com Deus, como é que Deus está se agradando de você? De ser besta, fica mais esperto, não é? Assim estava acontecendo com o rei Acabe. O rei Acabe queria que aqueles profetas que estavam, né, que cumprisse aquilo que os profetas falsos estão dizendo. Não é porque um profeta falou, eis que eu profetizo, não é porque a pessoa profetizou que vai acontecer, não. Só vai acontecer se Deus tiver usado a pessoa, né? E então, resumindo e concluindo, o profeta Acabe, junto com o rei Acabe, melhor dizendo, junto com o rei Josafá, manda chamar o profeta Micaías. E Micaías, quando chega, fala, olha, eu vi Israel disperso, como ovelhas sem pastor. Aí o rei Acabe falou, não falei para você, Josafá? O rei falou, um rei falando com o outro, não falei? Só profetiza coisa ruim? Prende esse homem. E quando voltar, nós veremos o que faremos com ele. Então, o profeta Micaías falou assim, olha, se o senhor voltar, Deus não falou na minha boca. E o rei Acabe foi. E quando o rei Acabe estava lá na guerra, o rei Acabe até vestiu roupa de soldado comum, se disfarçando no meio dos soldados. Diz o texto sagrado que um soldado inimigo de Israel colocou uma flecha e botou no seu arco e jogou ao ermo, ao acaso. E a flecha foi tal como Deus tinha usado o profeta Micaías e acertou bem no rei Acabe, lá no meio do povo. Uma flecha ao ermo acertou o rei Acabe e o rei morreu, tal como Deus havia falado. Então aqui nós vemos o exemplo de um profeta verdadeiro e de um falso profeta, e dos falsos profetas. Os profetas falsos são profetas que querem fazer média, querem massagear o ego. É triste, tá? Quando vemos profetas de Deus sendo até exonerados, sendo até mandados embora das igrejas onde trabalham porque foram usados pelo Senhor para falar a verdade. É triste isso, né? Mas acontece. O profeta do Senhor tem um preço a ser pago. E o profeta do Senhor não profetiza só a favor dos nossos chefes, ou de quem quer que seja, profetiza a verdade. Um outro exemplo ainda no Antigo Testamento é quando nós já falamos, né, desse exemplo que é do profeta Jeremias. Quando ele profetizava, existiam pessoas que profetizavam contra as profecias de Jeremias, só que essas profecias eram falsas. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Jezabel, Apocalipse capítulo 2. Jezabel, alguns até acreditam que essa Jezabel de Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a 23, era até a mulher do pastor local. Muitos acreditam nisso. Quem relata isso no seu livro é o pastor Severino Pedro, naquele livro versículo por versículo explicado, editado pela CPAD, né? Apocalipse, versículo por versículo comentado. Ele relata a possibilidade de que essa Jezabel fosse a mulher do pastor. E ela profetiza, e ela começa a conduzir a igreja através das suas profecias. Profecia não é para administrar a igreja. Se alguma profecia
está envolvendo-se na administração da igreja, na ordem que as coisas devem acontecer, está na cara. Falso profeta, essa profecia da carne. Profecia, qual é o objetivo de uma profecia? Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Saiu disso, é da carne. Versículo 3 de 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Não é para administração, é para exortar, consolar e confortar. Esse é o objetivo da profecia falado por Deus, não para administrar a igreja, falar, não estou se agradando que, olha, conserta a minha igreja por causa disso, por causa daquilo, faz isso, meu servo pastor, meu anjo, meu ungido, faz isso. Agora, dando uma orientação para a igreja usando a profecia. Isso é profecia da carne, isso é falsa profecia, tá? Muito bem. O quarto tópico da nossa lição é por que devemos julgar as profecias. Por que devemos julgar a profecia? Primeiro, devemos julgar a profecia porque a palavra de Deus nos manda fazer isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Olha o que diz aqui no versículo 29 de 1 Coríntios, capítulo 14. 29. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, julgar a profecia é um mandamento da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 19 a 21 também manda julgar a profecia. 1 João 4 e 1 também manda julgar a profecia. Então, julgar a profecia é normal. Você que Deus usa como uma profecia, você que é um profeta e Deus usa, não se preocupe quando alguém julgar a sua profecia, faz parte, não se chateie, é coisa bíblica, temos que julgar a profecia. Segundo lugar, por que temos que julgar a profecia? Porque os profetas, eles são sujeitos a falhas, são seres humanos, eles podem falhar, né? Até porque a profecia, ela é falada segundo a medida da fé. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então quem profetiza, ele está usando a fé, pela fé ele está profetizando. E essa profecia, ela pode ser de Deus, ou o profeta pode ter se enganado, tá? O fato de um profeta ter se enganado não significa dizer que ele é falso profeta, que ele é mentiroso, está sendo usado pelo diabo, e que nunca mais podemos acreditar na profecia daquele irmão ou daquela irmã, porque se enganou numa profecia. Não! Qualquer pessoa poderá se enganar, porque a profecia, ela é segundo a fé. Por isso é que devemos julgar, como diz a Bíblia. Em terceiro lugar, devemos julgar a profecia porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Alguém fica sabendo de alguma coisa, acaba usando o dom da profecia para poder profetizar. Em quarto lugar, devemos julgar a profecia porque existe a possibilidade de que o profeta, entre aspas, profeta, ao anunciar a profecia, esteja influenciado pelo maligno. Uma vez alguém profetizando falou assim: eis que eu falo contigo, igreja maluca. Quer dizer, Deus nunca vai chamar a igreja de maluca. Então essa profecia tinha uma influência maligna. Alguém também pode profetizar sendo infantil na fé, pode profetizar por isso. Então por isso a profecia deve ser julgada. Alguém pode profetizar também tendo um interesse pessoal. Uma vez, um caso real que aconteceu numa igreja, que eu conheço a igreja, as pessoas ali, a profeta estava passando aperto financeiro, e então usou o nome de Deus para poder pegar dinheiro emprestado. Falou assim: olha minha serva, eis que eu tenho te abençoado, você tem aquele valor na poupança, retira
todo aquele valor e empresta para essa minha serva que os fala nesse momento. Essa serva que eu uso para falar com você agora na profecia. Tira hoje esse valor. Empresta. E não cobre juros. Empresta para ela e não tenha pressa em receber, porque eu, o Senhor, vos mando. Ai de ti se não emprestares. Irmão, parece até uma piada. Parece anedota, parece piada, mas não é piada. Aconteceu, eu conheço o caso, acompanhei até o passo onde a pessoa foi até disciplinada por essa situação, tá? De falsa profecia, usando a profecia, e a irmã, coitada, por não saber que devia julgar, por não saber os critérios, emprestou o dinheiro, até hoje não recebeu. Está frustrada, com dificuldade até de acreditar em profecias mais, porque foi enganada por uma falsa profeta, tá? Enganado por uma falsa profeta. Portanto, muito cuidado nessa questão de profecias falsas. O quinto ponto da lição para encerrar, como devemos julgar a profecia, já que no Antigo Testamento tinha profecias falsas, no Novo Testamento tinha profecias falsas também, como o exemplo de Jezabel, que usava a profecia para dirigir a igreja, até ensinava as pessoas a adorar ídolos através da profecia, tá? Então tem muito bobo que vai atrás, tudo que ouve a profecia na igreja. Você viu o que é que Deus falou lá? Não sabemos se Deus falou. Ouve a profecia. O mais correto quando ouvimos uma profecia na igreja é falar: você viu o que disse aquela profecia? Não é falar que Deus falou. O fato de ter havido uma profecia não significa dizer que Deus falou, tá? Então, como devemos julgar a profecia? Primeiro, através da Bíblia, saber se a profecia tem um respaldo bíblico, né? Quando eu falo respaldo bíblico, um dos respaldos bíblicos é ter muito cuidado analisando qual é o objetivo da profecia. A profecia é para exortar, consolar e edificar? É esse o respaldo bíblico. Não é para isso? É para algum interesse pessoal? É para casamento? Sai fora, que não é bíblica essa profecia, tá? Segundo lugar, também conhecemos as profecias falsas através do discernimento de espírito, o dom de discernir os espíritos. Terceiro lugar, se conhece a profecia pelo seu sabor, ou seja, você analisa o conteúdo da profecia. A pessoa está profetizando, entrou em contradição. Se entre as falas da profecia, se houver contradição na fala, quando alguém está profetizando, eu fico prestando atenção em cada palavra. Qualquer contradição que houver naquela fala, é porque o Senhor não falou, né? É o homem que está falando. Por último, para terminar, falando esse tempo, como devemos julgar a profecia, é que as pessoas devem ser ensinadas na igreja a profetizarem sempre na terceira pessoa. Não é bíblico quando a pessoa profetiza usando a primeira pessoa. Não é bíblico. Você não vê isso na Bíblia. Eis que eu, o Senhor teu Deus, vos falo, usando a primeira pessoa. Eu sou Deus que falo contigo, usando a primeira pessoa. Isso é antibíblico. Isso é falta de ensino. Ah, é, pastor? Muita atenção, que isso é o que mais ocorre por falta de ensino. Quando nós olhamos para a Bíblia, como que são as profecias na Bíblia? Sempre na terceira pessoa. Assim diz ele, o Senhor. Assim diz o Senhor, na terceira pessoa. Eis que o Senhor teu Deus é que vos fala. Assim, na terceira pessoa, ele, o Senhor, vos fala, né? Então, assim diz o Senhor, na terceira pessoa. Deus manda lhe dizer assim, assim, assim. Diz o Senhor teu Deus. É também na terceira pessoa. É a forma bíblica de se profetizar. Ok? Muito cuidado com as falsas profecias. Cuidado com os falsos profetas. Com os interesses que tem nas profecias. Saiba que existe falsos profetas desde o Antigo Testamento. E precisamos ter muito cuidado. Que Deus em Cristo te abençoe. Fale mais e melhor nos vossos corações. Julgando pela palavra de Deus. Não acredite em qualquer profecia, tome muito cuidado. Ou ouviu a profecia, não diga que foi Deus que falou, diga que houve a profecia. Observe
bem as palavras, não há contradição. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, onde iremos estudar a lição 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Uma grande lição. Teremos no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá, fique na paz do Senhor.